E aí, como é que vocês estão? Vamos de lista? Hoje eu quero indicar para vocês aqui, já que estamos no início de 2026, 6 obras de fantasia que eu acredito que são dignas de acompanhar você aí no decorrer desses dias gloriosos aí que 2026 promete pra gente, beleza? Então vamos lá, eu vou começar já tirando o grande elefante da sala, porque você que já viu, sei lá, 3 vídeos nesse canal aqui, sabe do que eu vou falar. Então, para ser breve e já começar do jeito certo, Elric, né? Pô, não tem como. Chegou nesse canal aqui, me viu falando de fantasia? Obviamente eu vou falar de Elric de Mel Boné. Aqui a gente vai ter o compilado com os 4 primeiros livros, né, publicados aí pelo Michael Moorcock, que aqui no Brasil é editados, publicados pela Pipoca Nanquim. Aqui a gente vai ter um herói muito trágico, né, ligado ali com questões de fantasia um pouco mais densas, mais dramáticas, mais profundas. E eu não quero me estender muito aqui sobre esse livro, porque, como eu disse aqui já em vários vídeos do canal, eu já falei de Elric aqui, vou voltar a falar de Elric outras vezes, porque vai sair agora o segundo volume, compilando mais 4 livros, né, para Pipoca Nanquim. E em 2026 também eu vou falar bastante disso aqui. Foi a minha leitura do ano de 2025 e eu tenho um vídeo exclusivo aqui no canal dedicado só a falar de Elric. Então, se você está chegando agora e fala, pô, eu queria saber mais sobre esse livro, etc e tal, vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo de Elric para você poder assistir, porque eu acho que vai ser melhor, porque senão esse vídeo aqui vai ficar com 700 horas e vai ser 600 horas falando só de Elric. Mas a minha primeira recomendação de leitura para esse ano, obviamente, que seria a saga de Elric pela Pipoca Nanquim, link também na descrição. Então, agora que a gente já tirou aquilo que era de mais óbvio, vamos para aquelas que são menos óbvias, mas que eu acredito que pode ser legal para você ler aí no ano de 2026. E aí eu vou começar com The Witcher, essa edição aqui, que é uma edição que eu vou doar, que eu vou trocar, não sei, que é a edição de capa dura, mas eu vou recomendar aqui The Witcher porque eu acredito que The Witcher, apesar de ser uma leve cópia de Elric de Mel Boné, eu acho que um dia a gente pode fazer um vídeo só para poder explicar isso aqui, mas The Witcher é uma saga muito legal. Eu sei que muita gente conheceu o trabalho né, conheceu a história do Geralt de Rivia através dos jogos, né? Ficaram muito famosos aí em PlayStation e tal. Mas as histórias de The Witcher são histórias muito boas, e principalmente no começo, né, nos primeiros 3 livros dele, são todos contos. Então, assim, se você não tem costume de ler coisas de fantasia, não quer chegar e pegar algo muito denso, eu acredito que isso aqui é uma excelente porta para você poder entrar, porque você vai ter pequenas pílulas ali, né? Um contozinho aqui, que é fechado dentro dele mesmo, né? Tem começo, meio e fim, e você não vai ficar preso num livro muito grande, porque fantasia tem muito disso, né? De ter uns livros aí que tem 1.000, 1.200 páginas, né? Eu particularmente não sou muito fã, então eu acredito que começar por obras assim, que são voltadas para conto, é uma excelente pedida. E como o The Witch já teve série da Netflix, tem jogo que é famoso, você provavelmente já tem uma imagem no seu imaginário aí do que é The Witcher. E eu posso te dizer que o livro é muito melhor do que essas outras adaptações, tanto do jogo quanto da série, né? Especialmente da série. O jogo, eu sei que ele é bom, ele é legal pra caramba e tal, só que ele tem um recorte diferente do que é narrado nos livros aqui. Então a experiência que você vai ter com o universo do bruxo é muito mais legal se você ler The Witcher. Então fica a minha segunda recomendação aí, The Witcher, começando por isso aqui mesmo, né? Que é o último desejo, que é quando começa a contar tudo ali. Esse próximo aqui que eu vou indicar agora é uma indicação meio safada da minha parte. Por quê? Porque eu não li o livro todo. Eu tava com a expectativa de já ter lido, né? Eu até comentei com um dos inscritos aqui do canal, o Wallace, que ele já recebeu esse livro e o meu só chegou ontem, então tive tempo de ler só o primeiro conto, que é Dark Agnes e Outras Histórias, que é um compilado do mestre, né, Robert T. Howard aí. Por que que eu já estou recomendando esse livro aqui, mesmo sem ter terminado ele? Porque pelo primeiro conto que eu li aqui, e por saber que aqui dentro também tem A Sombra do Abutre, que é o conto que vai dar origem aí à Red Sonja, a Red Sonja, né, como a gente conhece aqui no Brasil, assim, são contos muito bons. Tanto o primeiro que eu li aqui, que é Espadachim, que conta a origem da Dark Agnes, e também o A Sombra do Abutre, né, com a Red Sonja, são aí contos muito bons. E eu sei que tem muitos outros contos aqui, fragmentos também. É um livro muito grande, como vocês podem ver. Ele tem 600 páginas. E assim como The Witcher, ele é um livro de contos, né? Então dá para você ler um livro, ler um conto, deixar o tempo passar, depois sei lá e ler outro conto. Eu acho que é uma forma legal de começar a ler fantasia. E fantasia combina muito com conto também. E é um livro que tem um acabamento muito da hora, né? Tem um compilado de histórias que nunca saíram no Brasil. Tem muitas histórias de mulheres na fantasia, que é muito raro. Vocês vão ver que na minha pilha não tem. Então também eu acho que vale a pena indicar, porque é um tipo de literatura que falta muito no Brasil hoje. Falta muito na escrita também, né? Tem poucas pessoas que se dedicaram a criar heroínas mesmo
do que tange nesses mundos de fantasia, né? Sem ir pro apelativo e etc. Então aqui eu acho que tá muito legal e eu sinto que eu posso confiar cegamente aqui já nas indicações do Pipoca, porque praticamente tudo que eu li deles eu gostei e o Howard ele não chegou no status que ele chegou à toa, né? Então depois eu volto, né, num outro vídeo para poder falar especialmente desse livro aqui e aí eu dou o veredito se eu realmente acho que vale a pena. Mas pelo acabamento do livro, pela quantidade de histórias e especialmente pelo valor que ele chegou no mercado agora, eu acho que vale muito a pena. Então a minha terceira indicação é o Dark Agnes e Outras Histórias. Agora, para fugir um pouco do óbvio e vir um pouco mais para a contemporaneidade, eu vou indicar um dos que é um dos meus livros favoritos da vida, que é O Gigante Enterrado de Kazuo Ishiguro. Não, tá difícil de mostrar ele aqui por causa da luz, mas cara, esse livro aqui, ele tem um lugar muito especial no meu coração. Primeiro que ele é um livro de fantasia escrito por um escritor que não costuma escrever fantasia, que é o Kazuo Ishiguro, né? E ele vai tratar de uma forma tão diferente a fantasia que me pegou muito de surpresa. A gente está muito acostumado com essa fantasia mais padrão. Existe um monstro, existe uma força que se opõe a essa força maligna, esse monstro, essa criatura, e a gente tem que derrotar isso no final e viver feliz, por exemplo. Aqui não, velho. Aqui a gente vai ter uma trama bem diferente, que vai narrar a história de dois velhinhos, né? Que é o Axel e a. Putz, agora esqueci o nome da mulher dele. É porque ele fica chamando ela de princesa no livro. E eu só lembro que é a princesa. Tipo, é o Axel e a princesa. Caramba, cadê o nome dela? Beatriz. É o Axel e a Beatriz. E eles são um casal de velhinhos que eles vivem numa vilazinha lá já. E esse mundo aqui tem uma particularidade que existe uma névoa nele que faz as pessoas esquecerem das coisas. Então todo mundo aqui tem meio que uma amnésia coletiva. Ali, as pessoas não lembram muito do que aconteceu na semana passada, quem dirá no mês passado. Ano passado, então, sim, ninguém lembra de praticamente nada. Então eles vão vivendo meio que um dia após o outro ali com pouquíssimas memórias. E esses dois, eles têm uma necessidade de encontrar o filho deles, porque eles acreditam que eles têm um filho. Uma parte da memória deles ali tá meio nublada, e eles têm essa ideia de que eles vão buscar o filho dele. Então o plot do livro basicamente é isso: um casal de idosos que vai abandonar uma vila que eles vivem pacificamente para poder ir atrás de um filho que eles nem sabem se existe. E aí aqui a gente vai ter cavaleiros, guerreiros, bruxaria, mago, dragão. Mano, o bagulho é maravilhoso e ele é colocado ali, né, no período do tempo, nas lendas arturianas. Então aqui a gente vai ter Rei Arthur, Gawain, a gente vai ter Merlin. Então assim, é muito foda mesmo esse livro aqui. É um dos meus livros favoritos. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui específico só para falar dele, porque é um livro que assim, me arrancou lágrimas, sacou? É um livro que ele mexe muito com a gente, ele tem uma profundidade muito boa, ele vai falar de memória de um jeito que eu vi poucas obras falarem. Então assim, a recomendação mais forte dessa lista aqui, mesmo eu tendo falado de Elric antes, de longe, Gigante Enterrado. Eu amo esse livro, sou apaixonado com ele, então faça um favor a você mesmo e lê essa obra aqui, que ela é maravilhosa. Agora, como eu joguei a régua lá em cima, né, não tinha como eu trazer uma coisa mais ou menos. E aqui eu vou roubar um pouco na nossa quinta indicação, porque eu vou trazer dois livros. Porque esse aqui, eu sei que a maioria já leu, que é o Hobbit. Então, assim, não tem como a gente falar de fantasia sem falar de Tolkien, né? E aí, sim, quando a gente quer fugir do óbvio, a gente não recomenda Senhor dos Anéis e acaba recomendando o Hobbit. Só que o Hobbit já se tornou lugar comum também, né? Até por ser um livro bem curtinho, né? Ser uma história assim bem compacta, feita para um público mais juvenil, eu acho que todo mundo que tem esse interesse de fantasia já sabe alguma coisa do Hobbit, sabe alguma coisa da história do Bilbo ali, e já tem um contato e vão acabar lendo isso aqui. Então você fala, pô, eu já sei muito, já vi os filmes lá, apesar de que o filme não faz jus nem a metade desse livro aqui. O livro é infinitamente melhor do que a experiência de filme que foi entregue pra gente, infelizmente, né? Hobbit já virou lugar comum. Então, além de O Hobbit, que eu deixo a recomendação aqui para quem não leu e quer começar com o pé direito, porque isso aqui não tem erro, vou recomendar um outro livro do Tolkien também, que é Os Filhos de Húrin. E aqui, amigos, a gente já tem uma parada diferente. Se o Hobbit ele é leve, ele é descontraído, ele tem um peso ali para ser para um público mais juvenil, aqui a gente tem o Tolkien full pistola falando, agora eu vou comunicar com os adultos. Na minha percepção, esse é um dos livros do Tolkien que melhor comunica perda, que fala de dor, que fala de luto, que fala desse processo de se colocar no mundo mesmo através da adversidade, sabe? É um livro de sofrimento, cara. O Húrin aqui, que é o nome do livro é Os Filhos de Húrin, né? Mas a gente começa a história acompanhando o Húrin e nas primeiras páginas a gente já vê o destino dele e é um dos destinos mais trágicos da fantasia, assim. É um destino muito pesado, é um destino muito sinistro e depois a gente vai ter o Túrin, que é o filho dele, que sim, mano, também vai viver de um jeito, assim, muito sofrido, muito complexo e à medida que a história vai desenvolvendo, a gente vai tendo sofrimento atrás de sofrimento. Então, assim, cara, isso aqui é uma paulada, é um livro que ele vai te deixar grudado. Eu li esse livro todo aqui, eu acho que em 4 dias, cara. Eu não conseguia parar
de pensar no livro, de querer entender o que estava acontecendo ali. E quando ele acabou, eu fiquei assim muito, muito, muito impactado. Tanto que eu fiz uma leitura coletiva recente aqui, como das visitas do canal, né, sobre o Hobbit. E depois que eu li o Hobbit de novo, porque eu tinha na minha cabeça assim, Senhor dos Anéis, Hobbit, qualquer outra coisa. Atualmente eu acho que eu gosto mais de Senhor dos Anéis, Filhos de Húrin, depois do Hobbit, de tanto que esse livro me pegou, sabe? Então fica a minha recomendação aí, Os Filhos de Húrin, muito bom. E para finalizar, vamos vir para o Brasil, que é um livro que é muito da hora e eu sinto que pouca gente fala, que é o Espadachim de Carvão do Afonso Solano. E aqui eu tô com as 3 edições, né? O Afonso aí não lança o quarto para poder facilitar a nossa vida, mas eu vou dizer aqui especificamente que você não precisa pegar todos os livros não, porque o primeiro ele já tem um final fechado aqui, óbvio que ele deixa um cliffhanger ali que dá para desenhar para o segundo livro, mas ele trabalha muito bem sozinho. Nesse universo aqui a gente vai ter uma construção bem diferente da fantasia que a gente está habituado, porque o Afonso Solano ele foi para um caminho legal na fantasia, que ele não quis pegar os arquétipos que a gente já conhece. Os arquétipos não. As raças que a gente já conhece, né? Nesse livro aqui você não vai ter orc, elfo, anão, humano. Vocês vão ter raças novas que foram criadas especialmente por ele para poder compor esse mundo. Só isso já deixa tudo mais da hora. Além disso, esse mundo é um mundo que não tem metal. Então, todas as armas aqui elas são feitas de osso, de madeira, de umas paradas assim. O que deixa o universo ainda mais interessante. E o jeito que o Afonso trabalha magia aqui também, trabalha as divindades e deuses, cara, é de uma beleza assim muito particular, tá ligado? Eu acho que é um livro que ele tá em pé de igualdade com várias obras gringas aí, mas a galera não dá o devido valor, muito por ser brasileiro e porque a figura do Afonso Solano é uma figura um tanto quanto controversa, né? Então as pessoas não conseguem fazer essa divisão de falar, não gosto das opiniões dele, mas vou ler a obra dele, né? Eu particularmente consigo fazer isso e eu acho que o Afonso Solano é um excelente escritor, gosto muito dessa obra aqui, especialmente o segundo livro, que é As Pontes de Pulsura, assim, é o que mais me pegou. Eu sei que é o que a comunidade menos gosta, mas é o que eu mais gosto. E o terceiro também, que é A Voz do Guardião Segue, eu acho maravilhoso. Então, assim, tô ansioso aí pelo quarto livro. Acho que o Solano, daqui a alguns anos, vai ser considerado aí como um grande escritor de fantasia, porque eu sei que quando o reconhecimento chegar, velho, a galera vai entender que isso aqui é uma obra muito, muito boa. Fica a recomendação para vocês aí. E eu acredito que é isso, né? Só esse pouquinho aqui de literatura de fantasia para 2026. E o que vocês acham que faltou? O que vocês acham que não tem aqui? Eu sei que muita gente fica, Brandon Sanderson, Brandon Sanderson. Eu não tive paciência ainda de ler Brandon Sanderson, talvez algum dia na minha vida, por isso que eu não indiquei nada dele aqui, porque eu sei que tem muito fã. E eu não gosto de romantasia, então por isso que não tem nenhum tipo de indicação aqui que tenha romance com amor, paixão, essas coisas, porque não é a minha geleia. Eu gosto de espada e feitiçaria, eu gosto de treta, eu gosto de guerra, eu gosto de orcs urrando na espada dos Uruk. Não, eu ia falar errado. Eu ia falar na espada dos Uruk-hai, mas por que um Uruk-hai estaria matando um orc, tá vendo? Preciso ler Senhor dos Anéis de novo. Enfim, o vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigado. Deixa nos comentários aí se você se interessou por algum desses livros aqui. E se você acha que eu preciso adicionar algum livro de fantasia na minha relação para poder ler em 2026, por gentileza, pode deixar aqui também. Beleza? Brigadão, até semana que vem. Tamo junto e é nóis.